Bom dia para você que está conectado conosco no nosso Facebook, no nosso Instagram, do Centro Clínico São Miguel Arcanjo. A nossa gratidão a você que sempre está nos acompanhando. E essa manhã ensolarada tá bonita demais, hein, doutora Carla? Bom dia. Bom dia, Isaac. Bom dia a vocês que nos assistem. É bonito, muito bonito, com certeza. Você parece que eu estava escutando com uma panela de pressão. É o que está no... É o aipim. Eu estava escutando uma panela. Estamos preparando aquele aipinzinho, logo mais, daqui a pouquinho, o nosso café da manhã. Eu estava escutando o chá. São Miguel Arcanjo, fica com a gente, porque na terça-feira falamos sobre a panela de pressão, lembra? Jesus amado, cuida da gente, mas tudo bem. Doutora Carla, ontem foi dia 9, né? Queremos mandar um bom dia para todos os administradores. Ontem foi dia do administrador. Gratidão a você que exerce essa profissão bonita. Eu lembrei dela ontem, né? Tantos administradores aí que exercem essa profissão. A Aldesi também. É administradora, né? Nosso bom dia. Então vai compartilhando. Kate também. Acho que Kate também é administradora, contadora. Enfim, todos aqueles que exercem essa função de administrar, seja administrar sua casa, administrar uma empresa. Talvez a maior dificuldade seja administrar a própria vida, né? Com certeza. E talvez seja sobre isso que iremos falar hoje. Especificamente, daqui a pouquinho vamos adentrar no tema. Hoje, dia 10 de setembro, é dia da prevenção ao suicídio. Né? A partir dessa data que surgiu o Setembro Amarelo. Né? E a gente hoje vai adentrar bem, né? Fazer um apanhado bem geral, né? Daquilo que são as perguntas mais clássicas sobre o suicídio, né? Então, acho que para que a gente possa realmente dar um entendimento maior, um aprofundamento, né? Nas questões básicas, né? Daquelas dúvidas que geralmente as pessoas fazem, né? Que as pessoas têm. Sim. Né? Justamente aquelas perguntinhas que são as mais assim, isso. Sim. Né? Não vou falar, né? Com certeza. Você no Facebook, no Instagram. Esse é o nosso encontro terapêutico que acontece toda terça e toda quinta, às 9h15 da manhã, aqui no Centro Clínico São Miguel Arcanjo. Né? Estamos aqui toda terça e toda quinta. Queremos contar também com a sua participação pelo 21 96722 8899. No nosso último encontro, ficou uma pergunta, né? Responder. Quem fez a pergunta? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, eu não me lembro bem quem foi que fez a pergunta sobre a realidade da angústia. Se a angústia tem cura, doutora Carla? Se a angústia tem cura? Sim. Sim, primeiro a gente tem que responder, né? De forma assim, bem simplista, o que seria a angústia, né? Sim. Vamos colocar, a angústia seria um medo sem objeto definido. Vou me explicar melhor. É melhor. Né? Muitas vezes temos medo de alguma coisa, de algo. Medo de barata, medo de rato. Medo de altura. Medo do escuro, medo né? do escuro, medo da água. Tem um objeto específico. Um objeto definido. Definido. Né? A angústia seria justamente esse medo. Fica somente aquela energia solta dentro de você, né? Seria tipo uma sensação, né, que dá no peito, né? Que não tem esse objeto definido. Esse medo não tem um objeto definido. Né? Muitas vezes temos medo. Você quer ver uma coisa que às vezes é muito comum e que gera muita angústia? Sim. Medo de amar. Né? E a pessoa não consegue identificar aquele medo, que o objeto dela é justamente... Entraria também o medo do desconhecido. Do desconhecido, isso gera também angústia, porque o desconhecido se torna um objeto. Então, diante da pergunta, foi a Dilmeia que perguntou, né? Agora tive acesso aqui, ela perguntando, né? Então, a partir do momento que a pessoa, ela identifica aquele medo, essa cura acontece, né? Essa angústia para. Para. E aí você tem que se procurar, né? Quando você volta a ter um sentimento de angústia, medo de que você está? Por exemplo, quando começou essa pandemia,
muitas pessoas entraram em estado de angústia. E medo de quê? Do desconhecido, do vírus, do quê? Da morte, da iminência de morte, das possíveis instabilidades, das incertezas. Medo de perder o emprego. Na realidade, ficavam com angústia, mas não sabiam o objeto, detectar qual, aquele objeto, exatamente. Né, de qual medo ela estava sentindo. O objeto definido. Sim. Né? Poderia ser de perder um ente querido, de um filho ser contaminado, de um pai ou de ser se contaminar, ou medo de ser o portador do vírus. Né, o medo da perda do emprego. Nós já falamos sobre isso, sim, né? Sim. Eu me lembro que a Cíntia mesmo deu um testemunho sobre anos que ela passou com angústia. E a partir do momento que ela teve noção do que era a angústia, ela se sentiu pela primeira vez sem aquele sentimento de angústia. E começou a identificação dos medos. Exatamente. E para se tratar é preciso identificar, né? Quais os medos que a pessoa tem. Então, ficou resposta dada para Dilmeia, né? Logo depois terá acesso também, seja pelo Face, Instagram ou no nosso canal no YouTube. Lembrando que nós criamos uma playlist lá no nosso canal, no nosso YouTube, CCSMA Oficial. Você entra lá no nosso canal e tem lá série Vazio Existencial. Tá lá os nossos últimos encontros. E vamos fazer hoje isso é o nosso quarto encontro, né? Sim. É o nosso quarto encontro sobre essa série do Vazio Existencial. Essa semana dando um enfoque maior no Setembro Amarelo. Hoje nós hoje vamos de amarelo, tá de rosa. Eu tô de verde. O verde é a cor da profissão do serviço social e também esperança. Como não falar de esperança? Sim. Quando a senhora trazia essa realidade da angústia, eu creio, né, e diante desse contexto, estamos numa geração de angustiados. Sim. Esse ano deu maior visibilidade a essa realidade da angústia. Por que nós trabalhamos tanto a questão dos medos? Sim. Né? Justamente porque o que mais aflorou foram sensações de angústia e sentimentos de angústia, porque as pessoas começaram a sentir seus medos sem identificar. E a partir dessa não identificação, foi buscando preencher com tantas realidades, a partir da perspectiva do vazio existencial, né? Foi preenchendo esse vazio, né? Com tantas outras situações. E aí entra, né, as compulsões, né? O consumismo exagerado, né? Que não deixa de ser uma compulsão também, né? Compulsão por gastar, por comprar, né? Outros por beberem, outros por se drogarem. Ontem na nossa oração, a Cida está aqui, né, Cida? Lembra no finalzinho, quando veio aquela realidade do afogamento? Quantas pessoas hoje estão se afogando na bebida, né, nas realidades de desregramentos? É esse suicídio processual, a pessoa vai se matando aos poucos. Talvez seja esse o maior desafio, né, doutora Carla? É porque, na realidade, é a pessoa não saber lidar com os seus sentimentos, com as suas situações de enfrentamento, de problemáticas, né, que leva a pessoa a esse suicídio processual. Sim. Né? Eu não quero enfrentar os meus desconhecidos, eu não quero enfrentar os meus medos, eu não quero enfrentar as mudanças advindas destes medos. Não quer enfrentar os fatos que se apresentam, né? Que vai gerar em mim mudança, e essas mudanças vão gerar consequências, e essas consequências vão gerar novos fatos. E esses novos fatos vai gerando novas demandas. Demandas. E aí vem todo um processo, né? Sim. Essa situação que você coloca, processual, faz a gente pensar que a vida é isso aí. Um constante enfrentamento dos nossos processos. Sim. Dos nossos aprendizados, dos nossos enfrentamentos, né? Sim. Vamos começar então o nosso bate-bola. Você que o pessoal tá chegando no Instagram, no Face, tá chegando. Bom dia para você, gratidão. Vamos agora começar o nosso bate-bola de perguntas. Prepara o seu coração, senta no sofá, pega uma água. Que isso, Zé? Parece você vai me sabatinar aqui, cara. Não, só para dar um suspense. É o que eu gosto do suspense. Eu gosto quando eu bate bola. Eu falei, não. Quando começa, parece que vai ter uma sabatina de perguntas. Faltou aquele... Viajei aqui agora, doutora Carla. Faltou aquela música de suspense. Ou aquela música do Fantástico que vem, aquela voz. Que isso? Então, o tema já é um tema muito pesado, né? Delicado.
É verdade. É pesado, né, Isaac? Por quê? Porque na realidade, você falar sobre o suicídio é você falar, e aí eu já adentro no tema. Você não fez Sim, vou fazer agora. Como podemos definir o suicídio, doutora Carla? A definição, né? Falar sobre o suicídio é você falar sobre aquele momento que a pessoa tem de se autodestruir. É a autodestruição da pessoa, né? Ela mesmo se destrói. Sim. Né? Autodestruição. Então, o suicídio, a pessoa utiliza a palavra suicídio, vai tirar a própria vida. Sim, vai tirar a própria vida. De que forma? Inúmeras formas. As pessoas são extremamente criativas nesse sentido para eliminar a sua dor. Mas se você pensar o que é o suicídio, é uma autodestruição. Sim. A gente trouxe a realidade do delicado, né? E aí me faz lembrar também a seriedade, né? Porque falar sobre essa realidade às claras, muitas vezes as famílias têm essa dificuldade, né, de dialogar. Né? Inclusive no nosso último encontro falávamos dessa realidade do diálogo em família, os tabus, os preconceitos, o observar o outro. Sim. Quando a senhora trazia essa realidade, né, dessa definição do suicídio, me veio a questão do estar atento, né, desse olhar atento, e também tem essa autodestruição, mas tem ali também a destruição dos sonhos da pessoa, das perspectivas. Não só dela, mas da família. Que estão em torno. Era sobre isso, né? Aí, me veio essa realidade, né? Porque, como a gente já vinha falando, né? O que leva, de repente, uma pessoa a cometer o suicídio? Né? Não é um fator, nós já falamos isso. Sim. Né? Deixamos bem claro, entendeu? Não é um fator. São vários fatores. São vários fatores, né? Quando falamos, né, nesses vários fatores, e nós vimos isso na semana passada, né? A pessoa, ela muitas vezes está sob forte pressão, até lembrávamos da panela de pressão. Sim. Né? Ela se encontra muitas vezes em um estágio onde está sendo muito cobrada. Estresse agudo, né? A questão das cobranças, muitas vezes, não só da família, mas do trabalho, né? As próprias inquietações dela, né? Os conflitos também entraria aí. Conflitos interiores, né? Nós vamos ver que quando você tem mais de 2, 3 conflitos, isso é um dos fatores que levam. Então, enquanto a pessoa não resolver aqueles conflitos, ela vai estar nesse estado de tensão, né? Sim, você falou a palavra certa. É esse estado de tensão. De tensão interior. E é pertinente, né? Pertinente e persistente. Persistente, né? Que leva ela a esse processo de autodestruição. Nós já falávamos, né? O suicídio, o suicida, ele não quer matar a si. Ele quer matar a dor que tem dentro dele, o sofrimento que tem dentro dele. A pessoa que traz consigo, como que ela se sente? Como é o sentimento, né? Tem a pergunta aqui, como se sente quem quer se matar? É justamente aquela pessoa que junta 2 ou 3 conflitos, né? Que faz com que, de alguma forma, ela não consiga dar conta desses conflitos. Não consiga resolver, Não né? consegue resolver, né? E ela, de uma forma muito assim, rápida, ela quer parar com esse sofrimento, de uma forma imediata. Entende? Sim. Vamos supor, ela tem vários conflitos, não sabe lidar com as situações conflitivas e de que maneira ela vê parar, cessar imediatamente essa dor e esse conflito. Por isso a autodestruição. Eu me mato, eu acabo comigo e eu acabo resolvendo todos os conflitos que tem dentro de mim. O impulso suicida é normal, doutora Carla? Esse impulso suicida, né, que essa pessoa traz, é normal? Como seria essa realidade do impulso? Na realidade, o impulso é natural, né? Sim. O impulso é natural. Agora, é óbvio que as pessoas que são muito mais fragilizadas, elas tendem, fragilizadas, quando eu falo fragilizadas,
fragilizadas emocionalmente. Sim. Né? Fragilizadas emocionalmente, esse impulso, nosso beija-flor lá, ó. Apareceu. Tá de olho pra gente, hein? Quando essas pessoas, elas terminam sendo muito mais fragilizadas emocionalmente, esse impulso é muito mais forte, né? Tem um efeito muito maior, muito mais forte, muito mais potencializado. Então, os conflitos, né? As realidades mal resolvidas, a fragilidade emocional, a fragilidade psicológica, a fragilidade na identidade da pessoa, né? Junta a esse impulso que é natural, né? Ou seja, esse impulso que a pessoa tem, juntado a esse balaio de gato todo, né? Faz com que ela, de uma forma extremamente brusca, né? Toma aquela atitude de se autodestruir de forma imediata. De acabar com o seu sofrimento. Entendi. Entendeu? São coisas assim, extremamente pontuais que a gente precisa pensar, né? Sim. Existe um impulso que é natural? Sim. Mas quando a pessoa ela é fragilizada emocionalmente, né? Ela tem esse potencial muito mais exacerbado. Então o impulso encontra ali um terreno fértil para esse lado negativo. Exatamente. Entraria também as polaridades, né? Porque temos a realidade do positivo e do negativo, né? Essa questão do impulso e a partir desse território que o impulso encontra na pessoa, né? Se o impulso encontrar um território positivo, né? Isso, ela vai ter com muito mais probabilidade esse impulso negativo, quer dizer, de autodestruição. A partir desse território que o impulso encontra na pessoa. Se encontrar um território positivo, esse impulso será para o lado negativo. Entendi. Né? Destrutivo. Entendi. Então, você que está conosco, nosso bom dia, gratidão a você pela sua presença, pela sua conexão conosco. Na nossa última terça-feira falávamos sobre a conexão do amor, a conexão da fraternidade, e é preciso estarmos conectados conosco, com Deus e com o outro. Essa conexão é importante e o encontro terapêutico proporciona esse momento de bate-papo, de diálogo, né, que nos desperta para o autoconhecimento. Então, você que está com a gente, gratidão. Temos aqui a participação desse pessoal bonito, está conosco. Deixa eu dar uma olhadinha. Se tiverem alguma dúvida e pergunta, né? Pode mandar. Estamos aqui. A Roberta Quinte está com a gente. Ana Gomes, bom dia. Marilúcia Siqueira. Maria Ivone Batista. Tatiana Melo. Karine Quintães. O Leonardo disse assim, ó. Vou tomar café da manhã aí com vocês. Tá bom, Leonardo, coisa boa. Vanúzia... não empina, né? Leonardo. Vanúzia Pires está com a gente, Janaína Carla, Rainata Taide, Anívia Ramos, Márcia Cristina, Francisca Maia, Kleber Barbosa. Gratidão a você pela companhia, pela sua conexão conosco. É o nosso encontro terapêutico, hoje adentrando um pouco mais e também fazendo esse fechamento sobre o Setembro Amarelo. Já começamos aqui desde o início falando sobre a realidade da angústia. Você que chegou na metade, logo depois terá acesso aí nas nossas redes sociais, de forma especial no nosso canal no YouTube, né? Iniciamos o nosso encontro falando sobre a angústia e estamos adentrando as realidades do suicídio. Doutora Carla tem uma pergunta bem popular. Quem se mata mais, homens ou mulheres? É engraçado. Né? O pessoal, então, perguntas aparentemente simples, mas que tem todo um sentido, né? Sim. Quem se mata mais, homens ou mulheres? Os dois se matam, né? Sim. Mas, estatisticamente falando, né, o homem se mata mais. Agora, em termos de suicídio, né? É mais imediato, né? Não, o homem tem vamos colocar assim, o êxito naquilo que ele propõe a se fazer, mais o número é maior, né? Do que a mulher. A mulher tenta mais vezes. Então vamos colocar, o homem, quando ele tenta se matar, toma a decisão, de forma é muito mais enfática. Sim. Muito mais consciente. Quando eu falo consciente, é determinado.
tomou a determinação, vai, faz o ato sem olhar para trás. Exatamente. A mulher... Isso está ligado à questão da própria constituição mental do homem? Daquela questão da objetividade, do ser mais objetivo, traçou aquele caminho, faz... Vai e faz. Né? A Sim. mulher, ela tenta mais vezes. E aí existe uma questão, né? Talvez a mulher dê muito mais chance de se perceber o sofrimento do que o homem. O homem não então se permite... Então tem a ver a minha pergunta que eu fiz para a senhora. Não se permite demonstrar seus afetos, demonstrar suas fraquezas, dar os sinais. Isso aí. Né? A mulher, ela... demonstra mais. Tentar mais. Sim, já é um sinal de mostrar. Já é um sinal de que algo não está bem. Sim. Né? Por exemplo, as mulheres, elas, nas tentativas de suicídio, são muitas vezes aquelas que dá tempo, né? De salvar, entende? Entendi. Então com exceção, né, com raras exceções, isso aqui não estamos generalizando, né, mas elas dão a possibilidade de serem salvas, de reverter aquele caso, quadro. Então quadro. Isso seria muito mais tido como um sinal de alerta, aquela luzinha vermelha que acende, entendeu? Que a mulher dá de deixa, né, para que possa se reverter o quadro. Então, nesse caso, a própria mulher teria, né, fazer essa autoanálise, né, a partir daquelas tentativas que ela fez, e também a própria família, o próprio grupo social que ela convive, de ter esse olhar mais atento àquelas demonstrações que está se tendo, né, doutora Carla? Eu tenho uma paciente que chegou no consultório falando sobre a insatisfação dela com o trabalho, etc, etc. Se tornou até paciente aqui do Centro Clínico. Né? Quando ela chegou lá, na primeira avaliação, ela falou assim, não, teve um dia que eu senti vontade, eu estava de bicicleta, senti vontade de... fazer uma besteira, né? De me jogar a bicicleta na frente do ônibus. Opa, isso daí, essa frase, né? Senti vontade de jogar a bicicleta na frente do ônibus, isso já é aquilo que a gente chama de ideário suicida. Já tem um pensamento suicida. Sim. Um pensamento de tirar a vida. Então, quando você tem esse simples sinalização, é um sinalizador, né? Eu me lembro que no mesmo instante eu dei um afastamento a ela do trabalho, né? Que no caso dessa pessoa seria o trabalho o motivo de todo o sofrimento até então, e você tirando ela da situação de problema, né? Você tem mais tempo para poder tratar, ajudar a reverter e fortalecer a ideia contrária. A senhora trouxe esse caso aí, me faz lembrar daquela síndrome de Burnout, né? Que é a questão ligada ao trabalho. Inclusive a gente pode até colocar como proposta, né, em outro encontro terapêutico, falar sobre essa síndrome que tem consumido tantas pessoas, tem né, trazido tantas realidades negativas às pessoas pelo excesso de trabalho ou pela insatisfação pelo trabalho, enfim, fica essa dica aí. Então a realidade das mulheres, né, está mais propensa, ela faz várias tentativas, né, dá mais sinais. O homem, ele obtém mais sucesso, mais êxito naquilo que ele se propõe a fazer. Em termos de suicídio. As mulheres tentam mais vezes. O suicídio também está ligado a alguma doença mental, doutora Carla? Isso nós vimos, né, Isaac? Já em outros 2 encontros, né? Não é que ele esteja só ligado a doenças mentais, é uma doença mental. Mas o suicídio, como ele o pensamento de autodestruição, a pessoa que quer se matar, quer se autodestruir, precisamos ver o seguinte, né? Ele precisa de ajuda. Na realidade, ele precisa de ajuda, né? E quando ele precisa de ajuda, isso vai depender do indivíduo. Então vamos ver. Os especialistas, eles colocam várias situações. Você pode ter o indivíduo que tem uma tendência leve ao suicídio, uma tendência moderada e uma tendência grave. E tem a gravíssima, né, também, que é um passo a mais ainda, né? Se você coloca essas tendências, vamos colocar, né,
A moderada vamos colocar dentro da depressão, né, e da bipolaridade, mas que está sob tratamento, então fica só o pensamento. Você está se tratando, não vai ter tanta né, possibilidade de efetivar aquilo que está na sua cabeça. Fale. Temos a pergunta aqui da Andréia Mendes. Andréia Mendes, gratidão pela sua participação. Caiu bem aqui a pergunta. Ela colocou assim: quando vocês falam do impulso, será que todos nós, né, a partir dessa questão do impulso, pensamos no suicídio? Olha, é uma pergunta delicada para responder, né? Mas até certo modo, dependendo de como esteja o seu emocional, sim, né? Uhum. Em uma situação de fragilidade emocional, todos nós somos capazes de pensar sim no suicídio, em resolver a problemática sem pestanejar, né? E esse é o grande problema, né? Porque por ser um impulso natural, né, a tendência é você ter uma reação abrupta, entendeu? Uma reação abrupta. Sim. Né? Impulsiva. Então, se você tem o seu emocional fragilizado, pode sim. Como a senhora colocou, Pode, né? sim. O impulso é pertinente à nossa humanidade, faz parte de nós. Se ele encontra o terreno agora, fértil, é isso aí. Aí é a questão: como eu vou utilizar esse impulso que o próprio Deus nos deu, né? Esse impulso de vida, esse impulso de caminhar. Aí é a escolha da gente também, né, doutora Carla? Na realidade, eu coloco... Ou que terreno está sendo, quando você né? fala o impulso aí de caminhar, o impulso... vamos colocar, o impulso ele seria muito mais consciente, né? O desejo ele está na ordem do inconsciente. Sim. Então, você tendo esse impulso, né? Você tem um pensar, né? Esse pensar é natural. Muitas vezes você tem um impulso por instinto de sobrevivência. É um impulso de sobrevivência. Sim. Se você vê alguma realidade, sua primeira reação é se salvar, um instinto de preservação. Sim. Que aí vem, né? Então, quando você tem um terreno fértil de desequilíbrio emocional, de fragilidade emocional, você pode. Vamos dar um exemplo para ver se fica mais claro, André. Vamos dar exemplo de eu gosto sempre de dar exemplo de um empresário muito bem sucedido, que de repente se vê à beira de uma falência, bem estabilizado, estabilizado, mas é emocionalmente frágil. Quero dizer, ele tem toda uma estrutura de patrimônio e etc., mas emocionalmente ele é fragilizado. Volta à realidade que falamos, né? Do administrar a própria vida. A própria vida. Ele, se de repente se vê em uma situação onde ele está perdendo tudo, ele pode, e aí entra a questão do homem, né? Ele pode pegar uma arma e dar um tiro na cabeça, tranquilamente. Entendeu? Essa reação é muito mais, como falar assim, impulsiva, né? Quando existe o terreno da fragilidade emocional, do que qualquer outra coisa. Porque se ele for muito bem resolvido, não, eu vou rever, eu começo de novo a minha vida, né? Eu comecei várias vezes do zero, então eu começo... Não tem problema. Sim, a senhora coloca essa realidade desse terreno emocional frágil, unido ao contexto social que a pessoa está se deparando. Sim. A tendência dela é usar esse impulso, essa força que ela tem para fazer esse ato de autodestruição. A Maria Eliane Costa Marcolino está com a gente, a Marcinha Rosana, Nando Oliveira, Laisa Rodrigues. Gratidão a você que está com a gente. Então, terminando aquela pergunta, né, do doença mental, né? Nós falamos sobre a depressão, a bipolaridade. Os extremos, né? Os extremos. Na realidade, você tem as dependências químicas. Sim. Né? Seja do alcoolismo, seja da drogadição. São pessoas extremamente volúveis no sentido de se ter esse terreno do emocional fragilizado, aliado à drogadição, ao alcoolismo. Eles são pessoas
extremamente propensas, né, a cometer o suicídio. Entendi. Em uma determinada situação onde se veja em uma situação de conflito, onde o álcool, a droga já não esteja resolvendo, perfeitamente. É um terreno fértil para esse ato, né? E a doença a que mais a gente tem, em termos, né, dito por especialistas, é a esquizofrenia. Entendeu? Porque aí realmente é uma patologia muito séria, muito grave, que faz com que a pessoa tenha perda da realidade. Então, ela vive num mundo paralelo, Sim. né, entre o real e o imaginário dela, né? Então, aquilo ali, ela vê tem síndromes persecutórias, então ela vê alguém perseguindo ela e num momento desse daí ela pode sair correndo e ser atropelada, né? É um suicídio? Porque ela estava saindo correndo de uma perseguição que estava na cabeça dela. Tem a questão do afogamento também, né? Que é uma realidade pertinente, presente também nesse contexto, né? Muitas vezes, de né? suicídio. A pessoa está de repente nadando e começa a ver que tem um tubarão atrás dela. Sim. Então ela nada no sentido contrário à praia, sem se dar conta do perigo que ela está do correndo. Perigo que ela está correndo. Entende? Então, mas por quê? Porque é tudo imaginação. Não tem nenhum tubarão atrás dela. Entende? Isso aí nós estamos falando em termos da patologia. Sim. Tá? Deixando claro aqui. Hein? A patologia esquizofrenia. Né? Então, temos aqui mais uma pergunta, doutora Carla. As pessoas que tentam suicídio pedem ajuda? Elas sinalizam, né? Aí a gente como a pessoa, qual seria a forma que ela está pedindo ajuda, né? Elas sinalizam, né? Elas vão sinalizando algumas realidades, né? Porque eu dei um exemplo no último encontro daquela frasezinha, de uma paciente, né? Que eu não sei se é status, na frase do... É do perfil. É do perfil do WhatsApp. Do WhatsApp, depois eu vou até ver se ela mudou. Bom. Né? Tava lá, save me. Isso é uma frase de alguém... De pedido de socorro. De pedido de socorro. Isso. Entendeu? Então elas pedem ajuda? Pedem. É preciso quem está do lado perceber de que forma a pessoa está pedindo ajuda. Seja em desenhos, seja nos filmes que assistem, nos comportamentos, nas atitudes, nos isolamentos, no afastamento das atividades sociais e tantos outros sinais que a pessoa vai aí dando. Aí tem aquela questão, né? Quem está ao redor, será que pode ajudar? Sabe ajudar? Ou, será que sabe ajudar? Né? Será que a pessoa percebe... De que forma abordar? Será que a pessoa percebe que ela tem um potencial para ajudar? Não é? Essa é uma boa reflexão para fazer. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, será que a pessoa pede ajuda? A pessoa vai sinalizando. Quem está ao redor percebe? Quem está ao redor pode ajudar? Ou coloca uma venda nos olhos ou tenta tampar o sol com a peneira. É isso aí. Infelizmente, isso acontece muito, né? Na realidade... Porque entra aquele tabu que a gente colocou na terça-feira. Na minha família isso não acontece. Porque eu dei a base, eu dei educação de qualidade nós vamos colocar, e tantos outros fatores. Em termos dos adolescentes mesmo, né? Sim. Você vai ver que os índices, né, que se colocam, que se apresentam, de maior suicídio é entre a faixa de 15 e 25 anos. Sim. Estatisticamente, é entre 15 e 25 anos. Um adolescente de 15 anos, quem que não percebe que começou a se isolar? Nós já vimos as sinalizações isso, que vai dando dentro de né? casa. A ansiedade, o desânimo, o isolamento, né? Sim. Quantas coisas, né, não vem colocando. Ontem, uma paciente minha, inclusive essa mesmo do Save, né? Ela do adolescente. Eu achei fantástico. Fantástico, porque eu falei assim, eu não sabia. O bom da clínica é que você tem a coisa fresquinha na sua mão. Saiu do forno.
transtorno. Naquela hora. Aí, 5 características do adolescente. Aí, os 5 características do adolescente. Aí ela fui eu das minhas teorias, né? Aham. Aí ela Tentando encontrar. Aí ela começou a colocar, eu tinha que ter até anotado, eu anotei, tá lá no consultório, né? Eu falei assim, mas você pode me dizer? Pode, posso. Aí eu comecei a anotar 5 características do adolescente. Aham. Ou ele vai ser LGBT. Olha só. Aham. O nome é K-pop. Essa é nova, essa aí. K-pop. K-pop. Tem um outro do anime. Oker. Acho que é Oker. Ah, isso é novo pra mim. Preciso não, estudar. Pra mim, então, Né? se não for na outra eu até corrijo. Mas Não, naquele dia da palestra eu estranhei o PAN, né? Que o pansexual. a menina falou, eu sou PAN. Aí depois fui pesquisar e entender o que é PAN. Quando você fala em pan-americano, aí você pensa. Aí, então tem LGBT, o K-popper, acho que o outro é Oker, se não me engano. Sim. Depressivo, aí ela colocou. Depressivo. Isso são os 5 perfis. 5 características dos adolescentes. Do adolescente de hoje em dia. Sim. Ou ele tá, né? Num desses 5. Os adolescentes tá num desses 5. Aí tem o outro depressivo, ansioso, né? Depressivo ou ansioso. E o quinto, eu achei gamer. Os jogos, viciado nos jogos, né? Naquele que eu jogo. Com a ideologia gay. Mas voltado, né? Mas olha a criatividade, gente. Usa esse impulso de vida para essas realidades. Olha a criatividade. Eu falei assim, caramba, essas eu não sabia. Então podemos dizer que o mundo atual tem influências no número de suicídios. Sim. Você para pensar. Uma adolescente estava me passando isso, fresquinho, gente, fresquinho. Foi ontem. Eu atendendo, e ela falou... o adolescente vai estar incluído em alguma dessas categorias. Categorias. Né? Que caracterizam o adolescente de hoje. Ou vai ser LGBT e depressivo, ou vai ser depressivo e K-pop. Gamer. Ou gamer. E vê se você descobre aí o outro, Oker. É o do Animus. Tem um nomezinho aí que eu esqueci. Que é aquele dos japoneses, do Animus, não sei o quê. Sim. Então eu falei assim, Você vê, você tem as tribos, que cada um, né, vai se identificando agregando. E agregando. Vão se agregando. Eu falei assim, meu Deus do céu, mas como isso? E hoje o que acontece? Com o isolamento social, isso tudo se tornou virtual, cara. Sim. Entende? Tudo virtual. Antes estava sendo nos próprios colégios. Nos colégios. Nos próprios colégios. Sim. Então você para e tem um perfil hoje de adolescentes, né? Que a gente pode ir crescendo, né? Como nós falávamos do adolescente, em termos da maturidade afetiva, nós vamos poder ter adolescentes de 25, 30 anos, 35 anos, que são gamer. E aí? Entendeu? Porque a maturidade afetiva deles é de um adolescente de 15 anos, né? Que chegam em casa muitas vezes e vão para frente lá da televisão e ficam no joguinho até altas horas da noite. O que está passando pela cabeça desse jovem? Quais ideologias está tendo acesso, né? Que mentalidade está tendo? Está se formando. Está se construindo. Está se construindo. E aí você veja, isso não é um terreno fértil? É um terreno fértil. Para essa polaridade negativa, né? Entendeu? Eu fico assim, muito preocupado em alguns aspectos. Com essa geração que está se formando nesse tempo. Isso certeza. Aí. E a gente até mencionou, né, sobre a geração dos angustiados. E são realidades que vão assumindo como verdade, né, que não se tem noção de qual caminho está se fazendo, né, de qual escolha está se fazendo. Muitas vezes por pressões,
pelas influências da mídia social, pelas realidades culturais, e vai como a onda, né? Vai se deixando levar por essa, deixa a vida levar e vai nessa onda. E aí, quando a gente falava, né? A pessoa que tenta, né, o suicídio, ou que tem pensamento suicida, se ela pede ajuda, ela sinaliza sim. Agora, como é que eu posso ajudar? Será que eu quero me responsabilizar e chegar junto e falar assim, tem alguma coisa que eu posso fazer por você? O CVV tem uma pergunta bem simples, como vai você? Né? O próprio CVV trabalha com essa dinâmica, né? Como vai você? Né? É você simplesmente chegar e parar, né? E dar atenção ao outro. Muitas vezes só basta 1, 2, 10 minutos de atenção para o outro, para o outro mudar de ideia. 1 minuto pode salvar a vida de alguém, né? Para o outro mudar de ideia. É isso aí. Entendeu? Então, gratidão a você que está com a gente. Já estamos finalizando o nosso encontro terapêutico. Você que está no nosso Instagram, no nosso Face, aqui do Centro Clínico São Miguel Arcanjo. Queremos agradecer você que sempre está com a gente toda terça, toda quinta-feira, às 9h15 da manhã. É isso aí, como eu gosto de falar, são temas desafiadores que nos coloca diante da reflexão e que nos desperta também a essa atenção consigo e com o outro que convive com você. Você que é pai, você que é educador, você que é cuidador, ter esse olhar atento a esses estilos, né, como a doutora Carla trouxe a partir do exemplo dessa paciente, né, esses estilos sociais que vão se construindo e que, na verdade, vai desintegrando a pessoa, vai fragilizando, desestruturando, vai minguando, né, a identidade da pessoa. Na realidade, não é que vai desestruturando, vai estruturando de uma outra forma. É uma nova estruturação que, na verdade, lá na frente vai se desestruturar porque não tem base sólida, não tem base firme, não tem um sentido real, verdadeiro, um sentido sólido de existir. Então... E em algum desses aí existia a palavra Deus? Não é? Existe algo concreto, algo sólido? Como diz aquela expressão, né? Estamos numa sociedade líquida. Parece que tudo, né, se esvai, os valores estão se esvaindo, a dignidade da pessoa está se esvaindo, infelizmente por essas escolhas que a própria pessoa vai fazendo sem ter noção. Mas né? aí eu coloco para você agora como assistente social. Manda, né? manda né? Será que a pessoa ela tem escolha dentro desse... Infelizmente não. Dentro desse contexto social que ela vive? Porque assim... Só completando, né? Uhum. Aí é onde eu gosto de cutucar também. Cutucar. É, lógico. Porque existe Cíntia, me ajuda. todo esse terreno perto. Cíntia, hoje viemos de verde e rosa. Ó, faltou você com a blusa amarela. Ah, tá. Sim, aí, mas botamos a florzinha aqui como ela pediu. É verdade. Ô, Cíntia, gratidão. Bom dia. Então, a pergunta então a sociedade, né, que a pessoa se encontra, pode fazer o quê? A pessoa vai fazer o quê? Ela precisa ser aceita. Sim. Seja por um grupo, né? Seja por uma tribo, né? Ela necessita de aceitação. Nós já vimos isso daí. Sim. Como, né, se manter dentro dessa sociedade que muitas vezes leva a pessoa a ter que fazer escolhas, muitas vezes, que não são próprias, né? Mas que precisam para que sejam aceitas. Então, a sociedade, a partir dessa perspectiva, ela é constituída por instituições, né? E pegando, a partir dessa perspectiva de que o indivíduo, ele não ter escolha... O sujeito, a pessoa... Né? Isso aí. Então, respondendo de forma bem objetiva, né? Estamos, infelizmente, numa sociedade em que a grande massa, em que as pessoas, infelizmente, se tornam massa de manobra, né? A partir da própria mídia, a partir da cultura, a partir dessa inserção de contravalores, né? Infelizmente, as pessoas estão se tornando massa de manobra. Mas aí o retorno, inclusive, eu até falava com a senhora sobre essa realidade, daquele tripé. Porque a sociedade, ela é constituída também pela pessoa. O eu, o nós, essa relação, né, do eu com o nós
e também a própria realidade de Deus. Então, a partir do momento que o eu, que a pessoa tem a sua base, como a gente colocava, essa base sólida, essa estruturada, valores familiares, enfim, toda essa dinâmica que a pessoa se construiu nesses valores, nessa relação com Deus, ela sim tem a potencialidade, tem a capacidade de fazer as suas próprias escolhas sem se tornar essa massa de manobra, sem se tornar essa marionete diante desse sistema que infelizmente é cruel e destrutivo. E veja só, e nós estamos falando isso não só de adolescentes, mas de jovens adultos, sim, e até adultos, que muitas vezes com essa massa de manobra, se tornam essa massa de manobra pela necessidade de aceitação em um emprego, sim, vão mudando, né, as suas, e aí eu posso falar de uma coisa, de um outro tema que a gente pode vir a trabalhar, vão mudando o seu perfil de identidade. Me veio porque assim, somos seres influenciáveis e influenciadores. E influenciados. Sim. E aí depende da escolha do indivíduo, a escolha da pessoa em se permitir ser influenciada, ou por qual influência eu estou me permitindo. Com certeza. Então fica aí. Será que o que é que me convém nisso daí? Porque não vamos colocar que a pessoa também ela não é inocente. É isso, é verdade. Ela não é inocente. Não é inocente, entendeu? Porque ela faz uma escolha. E a partir da perspectiva da escolha é que eu faço esse caminho de me deixar ser influenciado por aquilo que me constrói ou por aquilo que me destrói. É isso aí. Então, finalizamos muito bem o nosso encontro terapêutico. Gratidão a você que está conosco. Muito obrigado pela sua presença. Como a própria palavra de Deus diz, né? Ontem me veio muito aquela palavra de Deuteronômio, né? Escolhe, pois, a vida. Deuteronômio 30, eu trabalho muito isso. Me veio essa palavra ontem, doutora Carla. Esse te coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, e viverás. Vamos de música. É isso aí. Logo mais meio-dia você acompanha o momento de meditação com o Padre Cláudio e a Cíntia. Às 15 horas, texto da misericórdia, 18 horas, texto mariano. E hoje, 20 horas, aqui pelas nossas redes sociais, o nosso texto de São Miguel. E às 21h30, Quaresma de São Miguel, na adoração com o Padre Cláudio. Tchau, forte tchau, abraço, Brasil. Forte abraço. Fica com Deus. Esperança. Faz bem. Beijo. Capaz de acolher.